Júnia. Nós tínhamos exemplos de que a própria Igreja de Cristo, naquele período ali do início da igreja, os apóstolos tinham também figuras mulheres. E, bom, gente, aí eu tô aqui para fazer mais a ponderação do ponto de vista jurídico, mas acaba me envolvendo. A Bíblia inteira está recheada de grandes exemplos, inclusive de liderança de mulheres também. Aí a gente teria que voltar para Ruth, Sim. que no Velho Testamento foi eleita como juíza. E aí teríamos Débora, e aí eu não preciso nem entrar no exemplo Esther. da própria Maria, mãe de Cristo. E aí nesse ponto eu vou voltar para o ponto jurídico, então. Então vamos lá. O que eu vejo, as igrejas elas são permitidas a escrever, ter suas constituições, estatutos, convenções. Agora, quando você faz uma leitura tecnicamente ou hermeneuticamente mais instruída ou assessorada, assim como de forma brilhante você trouxe aqui duas correntes, né? A igualitarista e a complementarista, para explicar como que seria essa questão da ideologia de gênero dentro da Bíblia. Você falou, olha, eu posso responder que a Bíblia não é misógina. Ao fazer também a leitura de convenções de igrejas que aparentemente a mulher também não pode ocupar os cargos ministeriais, ou seja, não pode praticar os sacramentos. Eu nem vou começar pela presbiteriana, que foi o caso problematizado aqui, para não dizer que a gente está explorando um caso especificamente. Então, vou para a Igreja Católica. Então, só pode praticar os atos ministeriais, sacramentos, como, por exemplo, batismo ou a celebração da Santa Ceia, administração da bênção e tudo mais, os que foram ordenados a padre que devem ser do sexo masculino. E aí você pode ter talvez um movimento incauto ou despreparado, ou às vezes até propositado, falar assim, a Igreja Católica é misógina, misógina, não. Mas se você talvez for estudar a própria convenção da igreja, você fala, não, peraí. Aí eu identifiquei bastante com a corrente complementarista. Você falou, questão de funções. Existem os trabalhos educacionais que são praticamente tocados 100% pelas freiras. São. E a imagem de Maria dentro da Igreja Católica, que é uma mulher, é também total local de prestígio. Então, não posso dizer que essa igreja é misógina. Vamos lá. Uma líder católica feminina, Era isso que Madre eu Teresa queria, do Calcutá, era por isso que eu queria exemplo. trazer. Eu falei, tá, quem é mais conhecida talvez hoje do que Madre Teresa de Calcutá? E talvez para a gente trazer aqui para a realidade política e contemporânea. Para não pegar, não, mas você pegou um caso. Nós temos aqui a irmã Dulce, entendeu? Olha o tanto de trabalho que ela fez, trabalho missionário, educacional, político. Então, assim, se de forma assessorada eu pegar para ler a convenção da igreja, eu não posso responder que aquela igreja, em seu estatuto, em sua convenção, porque dentro de sua liberdade religiosa, doutrinária e inclusive constitucional, escreveu um estatuto que diz, olha, aqui nós só ordenamos padres do sexo masculino. Isso são funções. E até aí tudo tranquilo. Agora, se tiver um caso específico de abuso, de assédio, de perseguição de uma mulher, infelizmente, a gente não pode falar que é a Igreja Católica, mas a gente vai falar, olha, esse caso aqui individualmente vai ter que ser apurado, porque o senhor tem a instituição tem a convenção, na convenção, se a gente ler, não tem nada no que permita. Então, esse caso vai ter que ser apurado. E é de um exemplo que você vê totalmente, do qual, inclusive, eu não faço parte, mas tenho conhecimento, que é essa questão da Igreja Católica, tem esses exemplos aqui, que aí eu posso trazer para a realidade do fato que problematizou tudo e a gente achou legal trazer para cá, que é no caso da Igreja Presbiteriana. Conversando com o presidente da associação, o próprio advogado que patrocina a causa, ambos foram categóricos em afirmar a mesma coisa. Falou, mas a Igreja Presbiteriana não é misógina. Na convenção, no estatuto, inclusive a gente nem quer mudar isso. A gente entende que existem as funções e de que as mulheres devem liderança. participar, senão eles estão fritos, né? Agora, o que eles deixaram bem claro lá foi exatamente isso. Foi agora, existe um instituto na Igreja Presbiteriana, que é um instituto de formação de mulheres para que elas exerçam esses cargos de educação, como você bem colocou,
Essa questão do ensino autoritativo talvez seja a questão mais sensível, Uhum. entendeu? E aí a gente vai, eu posso dar um exemplo muito interessante que vai muito nesse ponto que eu acabei de lembrar do extremo errado dessa questão dessa teoria de ideologia de gênero que está por trás disso. Recentemente circulou aí no Twitter, né, um vídeo público de um pastor falando em púlpito, né? E eu não sei qual que era a denominação, não conheço, desconheço completamente. Só estou compartilhando que realmente foi algo extremamente público, veio a público. Dele falando como vocês estão ensinando as suas filhas, falando para a igreja. Vocês estão ensinando elas a aprender inglês, francês? Vocês estão deixando elas irem para a faculdade? Vocês estão errados. Vocês estão ensinando as suas filhas a serem homens. Nossa. Isso é um exemplo do que você está tentando falar, entendeu? Então, assim, isso sim, não tem nada de Bíblia, não tem nada de princípio bíblico, e é um caso extremamente misógino, entendeu? Extremamente direcionado a fazer com que a mulher esteja num lugar de indignidade em relação ao homem. E eu não consigo ver nenhuma doutrina nem outra, a Bíblia, nenhum lugar da Bíblia Sendo misógino. falando O que assim. deve ser sindicado é os abusos individuais que eu quero Isso, imaginar. Não, peraí, isso. então você tá tirando essa interpretação da onde? Da Da Bíblia, da tua onde? convenção ou da onde? Porque de forma técnica aqui a gente não consegue encontrar autorização para isso na sua própria convenção, no Aí seu próprio imagina estatuto, na uma sua própria doutrina. criança, uma menina tentando fazer um curso de inglês. Não, você não pode porque a sua religião não permite. Aí sim eu vejo uma limitação de direito individual, entendeu? E é onde os princípios constitucionais, de certa forma, Atua. começam ali a falar, mas tem a liberdade de curso. Sim, tem a liberdade de curso, mas aí também tem a liberdade de acesso à educação, ainda mais se for uma criança que é vulnerável. E aí também tem direito de igualdade. Então, assim, tem direitos constitucionais aí que, inclusive, a gente conversou um pouquinho, né, sobre como eles devem ser ponderados. Um anula o outro. A gente tem que utilizar aquela regra de máxima otimização, né? Tipo, como que a gente pode ponderar esses princípios, conseguir encontrar uma solução sem que obrigatoriamente